Uma outra provocação que Jesus fez em Zaqueu é que ele provocou em Zaqueu a generosidade e a justiça. Quando as pessoas estavam criticando Zaqueu, ele se levanta no meio daquele povo e diz: Senhor, eu hoje resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Zaqueu, naquele momento, mostra que era uma pessoa transformada por Deus, porque agora o seu coração se abre e ele resolve dar aos pobres metade dos seus bens. É uma coisa realmente inédita, uma pessoa se levantar no meio das pessoas e ainda falar diretamente para o Senhor Jesus: eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. Então ele é provocado por Jesus a se tornar uma pessoa generosa. Mas uma outra coisa que Jesus provocou em Zaqueu foi a justiça, porque além dele resolver dar aos pobres metade dos seus bens, ele ia restituir. Se ele tivesse roubado alguém, se ele tivesse cobrado a mais, se ele tivesse enganado alguém, ele ia restituir 4 vezes mais. A lei mandava isso. Quando alguém roubasse alguma coisa de alguém, precisava devolver aquilo que roubou e 4 vezes mais. Zaqueu era um homem conhecedor da lei, porque ele era judeu. Então ele mostra que agora que ele se torna uma pessoa justa, porque certamente, meus prezados, era uma pessoa que muitas vezes cobrou mais do que o que havia sido estipulado. Cobrou, quem sabe multou pessoas porque estavam atrasando os impostos, porque era uma pessoa que só pensava no dinheiro. Então, prezados, este homem rico agora é motivado, é provocado a se tornar uma pessoa justa e uma pessoa generosa. Irmãos, quando nós às vezes pensamos um pouco, no mundo existem hoje muitas pessoas bilionárias, não é verdade? Quantos bilionários não existem nesse mundo? Dizem que a média é 10% de pessoas bilionárias no mundo. Então existem pessoas que estão vivendo na abundância, existem pessoas que têm muito, que se eles viverem 1000 anos, eles não vão gastar todo o dinheiro que eles têm. Mas, no entanto, por outro lado, nós vemos pessoas pobres, nós vemos pessoas necessitadas. De vez em quando nós vemos aí na rede social pessoas publicando que lá na África existem milhares de crianças morrendo de fome. Prezados, se estas pessoas se tornassem pessoas generosas, eu acredito que nós não teríamos necessidade no mundo. Se esses bilionários do mundo, eles abrissem o coração, eles abrissem a mão, nós teríamos resolvido a fome do mundo. Mas infelizmente, muitas pessoas ricas, milionárias, querem se tornar mais ricos ainda para dizer que são ricos e não importam a necessidade daqueles que estão necessitados. Zaqueu, meus prezados, talvez não fosse um bilionário, mas ele se tornou uma pessoa generosa, porque ele havia tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Como está, meus prezados, a nossa generosidade depois que nós nos convertemos ao Senhor? Como nós pensamos quando uma pessoa chega até nós pedindo alguma coisa? Nós sabemos que existem muitos malandros por aí. Nós sabemos que existem muitas pessoas que estão apenas querendo pegar dinheiro para consumir drogas ou para a vaidade. Mas existem muitas pessoas que estão precisando. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser generosos. Nós precisamos investigar a pessoa. Nós precisamos analisar a vida da pessoa, ver se ela está precisando mesmo e abrir a nossa mão. Porque muitas vezes nós podemos ter em abundância, mas o nosso vizinho, o nosso amigo, ele está passando fome, ele está passando necessidade. Então, depois que eu me converto, eu preciso ser uma pessoa generosa.
como está também a nossa restituição. A Bíblia diz que Zaqueu disse que ia restituir 4 vezes mais. Lógico que nós estamos na graça e não precisamos restituir 4 vezes mais. Mas o certo é que quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, se nós soubermos que lá no passado nós passamos alguém para trás, nós enganamos alguém, nós deixamos de ser justos e honestos, nós precisamos fazer um conserto para que estejamos certos diante do Senhor. Prezados, Zaqueu foi provocado à justiça e à generosidade, porque ele era uma nova pessoa, uma nova criatura.